Shalom, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Aqui, professor Ilmar de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bereshit. Somos fundadores desde 1992. Estamos implantados aqui, formando mais de 600, 700 obreiros até hoje, nesses quase 30 anos. E muitos se passaram por aqui, mais de 2.000 se passaram pelos bancos escolares. Já vimos unidades em vários estados e até no exterior. E nesses tempos de pandemia, estamos funcionando online, né? Com as aulas gravadas, as teleaulas. Você assiste a aula aí, se você quiser fazer o curso regularmente, matricule-se, procure a ficha de inscrição e faça o investimento para você ter seu certificado. Se não, se quiser apenas estudar, aproveite nossas aulas. Lembrando que nossas aulas são apenas muito simples, generais, né? Gerais, bem leves. Não aprofundamos em assunto algum. São aulas rápidas, no máximo 10, 15 minutos, de incitação, para que você seja incitado, para te ajudar, para te conduzir no estudo do livro-texto. Cada matéria tem o seu livro-texto. Nós estamos tratando da aula de soteriologia do livro 4, curso básico de teologia. Nosso curso básico tem 36 matérias. E essa matéria é a matéria do livro 4. Cada livro tem 6 matérias. Na aula passada falamos um pouquinho sobre justificação. Como Deus faz com que o homem retorne ao estado natural dele antes do pecado, através de Jesus, da obra expiatória e vicária, e substitutiva e propiciatória. Jesus se tornou em nosso lugar e pagou o preço por nós. Cabe a nós aceitar essa obra ou não. Então, a predestinação para todos é que aceitem, todos foram escolhidos. Mas se eu não quiser, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso abandonar esse... Demas abandonou esse mundo e foi para o presente século, dizia Paulo. Então, cada um tem a sua opção. Ninguém pode ser automaticamente obrigado a ser salvo, né? A aula de hoje, santificação, que é a continuação desse processo, né? A conversão, o novo nascimento, o nascimento do alto, pelo arrependimento, que é metanoia. E aí, então, nós temos a fé ajudando a ser salvífica, que eu creio que Jesus é capaz de fazer isso por mim. Jesus, então, se torna o pecador no meu lugar, derrama o sangue. A regeneração, que é o Espírito Santo fazendo a obra de voltar o homem ao estado antes dele. Depois, nesse caso, nós temos a justificação, que Deus passa a vir, então, Jesus no lugar do homem. E agora tem a santificação. O que é a santificação? É a obra operada pelo Espírito Santo. Começamos dizendo que tem duas coisas interessantes. Santificação não é ficação sante. Olha, presta atenção nisso aí que eu estou falando. Ficação sante é eu ir ficando santo. Eu vou inchando e ficando santo. Estou ficando santo cada dia mais. Eu não corto o cabelo. Eu não passo esmalte nas unhas. Eu não faço sobrancelhas. Eu não uso isso, não uso aquilo. Então eu vou ficando santo até explodir, né? Agora, santificação é a obra que o Espírito Santo faz em nós. No Velho Testamento, várias vezes nos livros do Pentateuco, da Torá, Deus diz isso: sede santos porque eu sou santo. Kadosh. Kadosh quer dizer separar. Hagios no grego é isso. É separação. É separar. Separado. Né? Santo é o separado, é o Kadosh. Então você vai se separando. Santificação é obra contínua de Deus na vida do crente. A maturação. Né? É um processo. A santificação vai sendo operada dia após dia. Se a paligenesia, a regeneração, ela é de uma vez só, a justificação é de uma vez só, o novo nascimento do alto é de uma vez só, a conversão, converteu, a santificação ela vai acontecendo. Então, é a obra feita pelo Espírito Santo. E a santificação é um processo pelo qual a condição moral da pessoa é moldada de acordo com a situação legal diante de Deus. É a continuação do que foi iniciado na regeneração. Voltou a gerar novamente aquela pessoa, ela vai crescer, né? É uma geração nova, vai crescer. Então, o Espírito Santo é um agente, é o principal agente, né? Mentor da santificação. Ela tem dois sentidos básicos, ligados a conceitos básicos de santidade. Primeiro, é a característica de certos objetos, pessoas e lugares. Nesse sentido, a santificação diz respeito ao estado de ter se separado, desligado do ordinário, do mundano e dedicado a um propósito ou uso particular, né? Kadosh também é aqui que é dedicado a alguma coisa, né? No Antigo Testamento, certos lugares, especialmente o Santo Lugar e o Santíssimo, ou certos objetos, vestes de Arão, por exemplo, pessoas, o sábado era Kadosh, né, separado, eram especialmente separados ou santificados para o Senhor. Então, nesse sentido aí, a gente encontra no Novo Testamento, 1 Pedro 2,9 diz: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Aqui, nesse caso aqui, ser santificado significa pertencer ao Senhor, separado para o Senhor, né? A santificação, nesse sentido, ela ocorre bem no início da vida cristã, no momento da conversão, juntamente com a regeneração e a justificação. Segundo sentido da santificação, ou santidade, é a qualidade moral ou valor espiritual. Esse sentido passou gradualmente a predominar. Ele designa não apenas o fato de os crentes serem formalmente separados ou pertencerem a Cristo, mas que devem, portanto, agir de acordo com isso. Eles devem viver em pureza e bondade. Para examinar melhor a natureza da santificação, é preciso contrastá-la com a justificação. Há diferenças significativas, né? Uma diz respeito à duração. A justificação é a ocorrência instantânea, completa, no instante, tchum, é uma foto daquele momento. Enquanto a santificação é um processo. A justificação é Cristo se tornar por nós, Cristo se colocar em nosso lugar. Ele era justo, então nós tornamos-nos justos. A pessoa, existe também a diferença de quantidade, não só de tempo, mas também temporal, mas também quantitativa. A pessoa é justificada ou não, enquanto é possível ser mais ou menos santificado. Há grau de santificação, mas não de justificação. A justificação, como já vimos, é uma questão forense ou declarativa, enquanto a santificação é a transformação real do caráter e da condição da pessoa. A justificação é uma obra objetiva que afeta a nossa condição perante Deus, nosso relacionamento com Ele, enquanto a santificação é uma obra subjetiva que afeta o nosso interior. Então, justificação é externa, mais externa para os olhos de Deus, e santificação mais interna. Quais são as características da santificação? Em primeiro lugar, nós temos que observar que ela é uma obra sobrenatural. Deus é que faz a santificação, né? É algo feito por Deus, não é nosso. Eu já disse aqui, não é ficar santo. É Deus nos tornar santos. Está lá em Tessalonicenses 5:23, Efésios 5:26, Tito 2:4. Além disso, ela é progressiva, né? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la. É Filipenses 1:6. Então a palavra é processo. É obra do Espírito Santo. Gálatas 5 fala de Paulo na vida do Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então é interessante observar que ela é totalmente passiva da parte do crente, né? Apesar de que é possível concluir que ela é, mas não é assim não. A santificação ela é de Deus, ou seja, ela vem do céu, mas ela depende da minha reação àquilo, né? Não é somente, você vai virar santo agora não. Então Paulo fala isso, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então está bem claro aí, é um desenvolvimento, um ato contínuo. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Paulo insta tanto a prática das virtudes como rejeição do mal. Romanos 12:9. Devemos mortificar as obras da carne. Romanos 8:13. Santificação, ela vai acontecendo. O mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, Efésios 4:13, Hebreus 13:20 e 21. Então é possível não pecar, porém é possível não pecar e que alguns crentes de fato se abstêm todo mal. Então isso é feito, né? Filhinho, se pecar, tendo advogado junto ao Pai, né? Se chama pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas é entendimento bem claro disso que nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito atua em nós, nos mostra, nos vai santificando, mas nós temos que reagir, temos que ter ações referentes a esses atos do Espírito Santo. O pecado não é mero ato de uma natureza externa, né? Jesus deixou bem claro que somos pecadores, caso não sejamos perfeitos de acordo com a mente do Deus onipotente e completamente santo. Mateus 5:21. Assim, o pecado possui um caráter consideravelmente mais penetrante e sutil do que costumamos pensar. Por isso, a palavra grega teleion, perfeito, enquanto em Mateus 5:48, não significa sem falha ou sem mácula, mas significa completo. Teleios quer dizer completo. Jó era homem assim, reto, completo, íntegro, reto. Então, o padrão é buscar a libertação total do pecado. Nossa conclusão é que, embora a libertação completa do pecado e a vitória sobre ele deva ser o padrão almejado, e seja teoricamente possível, é duvidoso que algum crente atinja esse alvo de vida. Outro problema, nesse caso aí, é a presença dos ensinos, como em 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.
Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então dá a entender aí que a santificação ela depende da nossa reação. Deus opera em nós, tanto o querer como efetuar. O Espírito Santo é o agente da santificação. Ele ficou conosco depois da assunção de Jesus, para nos ser o nosso consolador, o nosso paráclito, nosso advogado, né? Mas nós temos que reagir àquilo que o Espírito mostra e fala. Temos que mostrar ações que coadunem, que cooperem para a santificação. Então, embora ela seja exclusivamente de Deus, o crente é constantemente exortado a trabalhar e a crescer nas questões concernentes à santificação. Então, vamos ver aqui para encerrar. Depois de restaurado, o homem abandona as práticas pecaminosas e separa, santifica para o serviço do Senhor. A santificação é o ato do Espírito Santo no interior do crente que se reflete no exterior. O resultado da salvação é isso. É o possuir a fé viva em Cristo, obter a vitória sobre o mundo e o pecado, tornando-se membro da família de Deus. Vamos ficando por aqui então com a nossa aula de santificação. Fica na paz, tchau, tchau.